Deus, graça e paz a todos. Sempre uma alegria estarmos juntos para cultuarmos ao nome do Senhor, glorificarmos a esse Deus que tem sustentado as nossas vidas e aquilo que está reservado para a igreja, novos céus, nova terra. Mas enquanto estamos aguardando, estamos lutando todos os dias as batalhas dessa vida e vivendo uma restauração maravilhosa. É o tema da mensagem para nós nesta noite, uma restauração maravilhosa. Convidamos a igreja a abrir a palavra do Senhor, Evangelho de João, capítulo 21. Evangelho de João, capítulo 21, a partir do verso 15. Evangelho de João, capítulo 21, a partir do verso 15. Diz assim a palavra do Senhor. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? Disse ele: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse Jesus: Cuida dos meus cordeiros. Novamente disse: Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse Jesus: Pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez, ele lhe disse: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus lhe ter perguntado pela terceira vez: Você me ama? Ele disse: Senhor, tu sabes todas as coisas e tu sabes que eu te amo. E disse-lhe Jesus: Cuide das minhas ovelhas. Digo-lhe a verdade que quando você era mais jovem, se vestia e ia para onde queria. Mas quando for velho, estenderá as mãos e outra pessoa o vestirá e o levará para onde você não deseja ir. Jesus disse isso para indicar o tipo de morte o qual Pedro iria glorificar a Deus. E então lhe disse: Siga-me. Amém? Podemos estar sentados? Meus amados, hoje o tema para nós é um tema relevante, importante para a nossa vida, para a nossa caminhada, porque nós, servos de Deus, nós, igreja, nós precisamos todos os dias da restauração que vem da parte de Deus. E a restauração não é por aquilo que o homem alcança, não é por aquilo que o homem deseja, mas a restauração gloriosa é aquilo que vem da parte de Deus para a vida do homem. E o texto que nós lemos nos fala exatamente um pouco sobre isso, fala de um homem muito conhecido, muito próximo do Senhor, um homem que viveu grandes experiências na presença do Senhor. Em muitas passagens bíblicas, Jesus sempre citava Pedro, Tiago, João, sempre havia aquela conexão de proximidade, de estar junto com o Senhor, de viver essa experiência, de conhecer o Mestre, de ver o poder que havia na sua palavra, de ver o coxo sendo curado, o cego enxergando. Mas também podemos ver também que na vida de Pedro, um homem que não era equilibrado, havia muito altos e baixos na vida de Pedro. Então, a restauração na vida deste homem era necessária, por aquilo que ele viveu, por aquilo que ele provou. Pedro, um homem que nasceu em Betsaida, filho de João, seu irmão era André, ele morava em Cafarnaum, e ele e seu pai tinham um negócio de pesca, em sociedade com Zebedeu, os filhos de Tiago e João. Então, era um homem que tinha
essa veia de ser um pescador. E a palavra diz, em determinado momento, no Mateus capítulo 4, que Jesus, ao passar aquele grande momento no deserto, onde ele foi provado durante 40 dias e 40 noites, andando ali no mar da Galileia, ele viu os dois irmãos e falou, e disse a Pedro e seu irmão que estavam lançando no mar as redes, e disse: siga-me, porque eu vos farei pescadores de homens. Então aquela foi a primeira experiência de Pedro, a experiência de seguir a Jesus. Mas, como falamos, os altos e baixos da vida de Pedro, e ele provou da pior maneira o que é o amor de Deus, o que é este amor verdadeiro, este amor que move o coração do homem. Então, a marca principal dos redimidos foi sempre o amor de Deus. O que marca o povo de Deus, o que marca a igreja, o que marca tudo aquilo que é a trajetória desde o primeiro homem até o livro de Apocalipse, podemos dizer que o que marca isso é o verdadeiro amor de Deus. Esta restauração que é necessária. Certa feita nós falamos aqui sobre o chamar. Chamar era como se fosse uma declaração de fé do povo judeu. A declaração dizendo que eles creem em apenas um único Deus. E isso está descrito em Deuteronômio capítulo 6, verso 5. Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Essa chamar que é descrito, que é fundamental para a vida do judeu, crer no monoteísmo, que é crer no único Deus, é a marca daquele povo. Mas no Novo Testamento também, Jesus também proclamou essa marca do verdadeiro crente, quando lhe pediram: qual é, Senhor, qual é o maior dos grandes mandamentos? E Jesus fala: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua mente, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então podemos ver que Deus ele tem uma referência, ele tem uma base. E a base é este amor verdadeiro. E Pedro, ele aprendeu da maneira mais difícil como é amar a Jesus. Pedro, ele havia declarado na sua jornada com Jesus durante 3 anos uma devoção inabalável. Quantas vezes Pedro falou com Jesus que ele amava, que ele daria a sua vida por ele, e em determinado momento Pedro falhou. E é sobre isso que nós vamos falar. E é nesse contexto, da vida de Pedro, da experiência que ele viveu no passado. A palavra diz que quando Jesus ele foi levado para ser crucificado, a palavra fala que Pedro negou Jesus por 3 vezes. Então Jesus se dirige a Pedro, dizendo: Simão Pedro, filho de João. Jesus estava lembrando a Pedro a forma do chamado, lembrando a Pedro aquela primeira experiência que ele teve ali em Cafarnaum. Simão, filho de João. Então foram 3 perguntas que ele fez a Pedro naquele momento. E foram 3 vezes que Pedro negou Jesus, Está descrito em Marcos capítulo 14, quando Jesus estava sendo crucificado, alguns abordaram Pedro dizendo: olha, este homem estava com ele. Ele falou: não, eu não conheço. Você também é um deles. Ele negou novamente. E outro também o questionou, dizendo: certamente este homem estava com ele, porque ele é galileu. E ele fala: não. E a palavra fala de algo interessante que aconteceu naquele dia, naquele momento da crucificação, quando Pedro negou 3 vezes ali, o galo cantou conforme Jesus tinha falado, o olhar de Jesus, ele foi em direção a Pedro, e houve aquela
aquele momento onde Pedro ele vai às lágrimas, porque ele sabia muito bem que ele tinha falado que ele iria honrar Jesus até o fim, e naquele momento ele estava negando a Cristo, negando o amor, negando o seu Deus. E para cada negação de Pedro, Deus fez uma pergunta, o Senhor fez uma pergunta. A primeira pergunta do Senhor Jesus para Pedro é esta: Simão, filho de João, tu me ama mais que estes? Depois de terem vivido aquela experiência, quando Jesus voltou ali para o mar, onde eles estavam pescando e nada apanharam, e o Senhor falou, lança a rede pelo outro lado, e quando eles começaram a ver, é o Senhor, João falou, é o Senhor, e eles temiam em falar que era o Senhor. E Jesus naquele momento fala assim, no meio dos discípulos, Pedro, tu me amas mais que esses? A pergunta foi feita no meio dos discípulos, né? Um pouco até constrangedora. Pedro certamente se constrangeu com aquela situação. No meio dos discípulos, Jesus faz essa pergunta. Pedro, tu me ama mais do que estes que estão aqui? E fica uma pergunta para nós, meus amados. Por que Jesus fez essa pergunta? Por que Jesus falou desta forma? Tu me amas mais do que esses? A resposta é, Pedro havia se colocado acima dos discípulos. Ele prometeu fidelidade na jornada, na caminhada com Jesus. Em Mateus 26 ele responde, ainda que todos te abandonem, eu jamais te abandonarei. Então ele falou, ele prometeu fidelidade até o fim a Jesus, e quando as coisas se apertaram, ele falou, não conheço, não sou eu, não estava comigo. Então, Pedro, ele se achava mais leal, mais fiel. Ele afirma ter um amor sacrificial. Quando ele falou isso com Jesus antes da crucificação, ele achava que ele era melhor do que os discípulos. E ele fala, eu jamais te abandonarei. Se você morrer, eu morrerei contigo. E muitas vezes nós estamos na mesma condição de Pedro. Prometemos, falamos de amá-lo intensamente e muitas vezes falhamos neste amor. Então, Pedro, ele se colocava numa posição superior aos demais discípulos. Pedro fala também, né, em Mateus diz que mesmo que seja preciso que eu morra contigo, eu nunca te negarei. Essa era a questão de Pedro. É interessante, né? Jesus pergunta a Pedro, Pedro, tu me amas mais do que estes? Para nós entendermos um pouquinho esse texto, meus amados, nós temos que ir no original. A palavra que Jesus falou aqui, do amor, de amar, não é a mesma palavra que Pedro usou, eu te amo. E na nossa linguagem, no português clássico nosso, a palavra amor, ela é praticamente o mesmo sentido. Mas aqui, nesse texto, ele é diferente. Quando Jesus fala, você me ama, é a palavra grega chamada ágape, ou então agapau. Então, é um amor profundo, sacrificial, é o amor incondicional, que dá a vida pelo outro. Então, para nós entendermos, temos que dizer assim, Pedro, filho de João, ágape, mais do que esse? Você me ama sacrificialmente? Você tem coragem de dar a sua vida por mim?
E Pedro responde: Senhor, tu sabes que eu te amo. E a palavra que Pedro usa não é a mesma palavra de Jesus, é a palavra filio, que significa amizade, amado, querido, ou eu tenho fé, eu confio em ti. Então, Jesus está perguntando a Pedro se ele reafirma verdadeiramente aquilo que ele prometeu a Jesus antes do Getsêmani. E a resposta que Pedro usa é essa: Senhor, eu te amo, apenas filo. É como se o Senhor estivesse falando dessa forma: Pedro, tu me amas ardentemente, supremamente, sacrificialmente? E Pedro respondendo: Senhor, eu sinto apenas a afeição, eu te estimo, eu confio em ti, eu não consigo ter este amor sacrificial. Então, a segunda pergunta de Jesus, novamente, ele fala: Simão, filho de João, você realmente é ágape? Jesus repete a mesma palavra na segunda pergunta. Ele repete a mesma palavra porque Pedro estaria disposto a se considerar melhor do que os outros? Será que Pedro teria condições de morrer por Cristo? E ele responde com a palavra filos novamente. Na terceira pergunta que Jesus faz, ele muda o contexto agora. Ele usa a mesma palavra que Pedro estava usando. Simão, filho de João, você é filo? E neste momento Jesus desce ao nível de Pedro, ao mesmo termo que Pedro usava. Jesus agora não usa o termo ágape, que é o amor sacrificial. Na terceira pergunta de Jesus, ele usa o fileu. O fileu. Então, naquele momento, ele se entristece. As respostas de Pedro foram: Senhor, sim, Senhor, tu sabes que eu filo, que eu apenas te amo de afeição. Sim, Senhor. A segunda pergunta: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Na terceira pergunta que Jesus faz, ele se entristece. E ele fala: Senhor, tu sabes de todas as coisas, Senhor. Naquele momento, Pedro, ele reconhece a sua fragilidade como homem. Ele sabe que ele não pode ter este amor sacrificial. Ele sabe que o amor dele é o amor de um Deus maravilhoso, mas ele não pode ficar acima dos outros. Ele reconhece a sua fragilidade, ele reconhece aquilo que ele precisa, e ele fala: Senhor, tu sabes todas as coisas, ainda que eu seja falho, Senhor, ainda que eu passei por dificuldades, ainda que eu falhei na minha caminhada, tu sabes de todas as coisas. Ele usa a onisciência de Deus. E muitas vezes nós estamos vivendo as mesmas situações. Há um Deus que nos ama, há um Deus que restaura, há um Deus que liberta, há um Deus que tem prazer em nos abençoar. Há um Deus que cuida de nós como ovelhas, né? De um grande pastor, do sumo pastor das ovelhas. Então, quando Pedro se entristece ali, Pedro não tem mais coragem, né, de dizer que ama Jesus para dar a sua vida por ele. Pedro, ele não confia mais em si. Pedro achava que ele era melhor do que o outro. Mas o homem, ele é cheio de falhas.
o único Deus soberano, só Ele pode restaurar a vida do homem por completo. Então, Pedro humildemente confessa que não pode ter um amor tão intenso, tão centrado, tão sacrificial como o nosso Deus. Então, ele demonstra a sua tristeza na terceira pergunta. Ele demonstra e sabe que só Jesus pode restaurar a vida do homem. Na primeira pergunta que Jesus faz a Pedro, Jesus fala com ele, fala de um comissionamento. Ele fala sobre apacentar os meus cordeiros. Então, apesar da dificuldade deste homem, Deus tinha um chamado para ele. Deus tinha algo a revelar à sua vida. Deus queria prepará-lo para que ele fosse um vaso nas mãos do Senhor. E não é diferente, meus amados, hoje. Deus, ele tem um propósito. Deus tem um chamado. Deus tem preparado uma bênção para cada um de nós. O discipulado, né, como nós estamos aprendendo aqui, é algo que Deus está forjando o nosso coração para vivermos uma experiência com o Senhor. Então, quando o Senhor fala assim, apacenta os meus cordeiros, a palavra apacentar significa literalmente alimentar. Então, Jesus está restaurando não apenas a vida de Pedro, mas também o seu chamado, o seu ministério, o seu discipulado. Então, a mesma experiência que esse homem teve com Jesus é a mesma experiência que nós temos tido a cada dia. Deus nos chama. Ah, mas pastor, essa palavra é para pastor? Não, é para nós. Nós somos ovelhas deste grande rebanho. Deus tem chamado você para apacentar, para cuidar, para ser um discípulo nas mãos do Senhor. Então, a exigência de Pedro para ser um homem na presença do Senhor, ele fala, ama a Jesus, ama o dono do rebanho. A única condição para cuidar das ovelhas é amar as ovelhas de Cristo. Então, se você conhece alguém que não ama o rebanho, ou que fala alguma coisa sobre o rebanho, esse não ama o pastor, sumo pastor das ovelhas. Porque a condição para que o homem ame a Jesus é ame as ovelhas, é que ele ame a Jesus. O segundo comissionamento que o Senhor fala no verso 16, ele diz assim, pastorei então as minhas ovelhas. Então significa que Pedro está não comissionado por Jesus a ser um bispo universal, mas para ser um pastor de ovelhas, ser um homem para conduzir o rebanho do Senhor. E essa palavra também serve para nós. Deus tem um chamado para cada um de nós, para sermos homens e mulheres de Deus, para falarmos do reino de Deus, para proclamarmos as boas novas do Evangelho. E é por isso que o texto é uma restauração maravilhosa. O terceiro comissionamento que ele diz é esse, cuide, no verso 17, cuide das minhas ovelhas, porque as ovelhas não são propriedade da igreja, ou de qualquer denominação, elas pertencem ao Senhor Jesus, elas pertencem ao Rei da Glória. Então, se alguém falar com você que você é dono de ou propriedade de algum pastor, saia fora, porque quem comprou você foi o sangue de Jesus, que te comprou por um alto preço. Então, a grande pergunta para nós, meus amados, você está disposto a sacrificar tudo por Cristo? Difícil essa pergunta. Você está disposto a sacrificar tudo por Cristo? No verso 18 diz assim, digo-lhes a verdade, quando você era mais jovem, vestia-se e ia para onde queria, mas quando for velho, estenderás as mãos a outra pessoa, o vestirá e o levar para onde você não deseja ir. Esse texto aqui é uma profecia do martírio de Pedro.
Jesus estava falando de como seria a morte de Pedro. Vocês imaginam, né? Que situação. É o preço, né, do discipulado. É o preço que se paga por servir a Jesus, mas é um preço para uma vida eterna com Cristo. Jesus ressalta que a verdade do compromisso o compromisso com Cristo, existe um pagamento que pode ser a morte. Jesus fala: quem não toma a cruz e vem após mim, não é digno de mim. Então Jesus está falando de um comissionamento, de um chamado, de uma restauração, porque ele advertiu também: quem acha a vida a perderá, e quem perde a sua vida por mim a encontrará. A experiência que este homem viveu é a experiência de saber que há um Deus que cuida. O texto diz: quando você era mais jovem, vestia-se e você ia para onde você queria ir. Jesus está falando para Pedro o seguinte: olha, Pedro, quando você era jovem, você tinha um controle da sua vida, você fazia o que bem queria, conforme o seu coração. Quando você era mais moço, você tomava as suas decisões. Porém, quando tomava essas decisões, você se acovardou e negou a Cristo, como ele fez por 3 vezes. Jesus conhecia o passado de Pedro e o seu futuro. Então, Jesus, ele tem um controle das nossas vidas. Nada foge ao controle de Deus. Ele controla todas as coisas, ele sabe o nosso andar, ele sabe todas as coisas, como diz o Salmo 139, tu me sondas, tu me conheces. Ainda que eu tente, de alguma forma, fugir da presença de Deus, um dia ele vai me encontrar. Um dia ele vai nos encontrar para trazê-lo novamente para a sua presença. Então, o Senhor estava falando com Pedro: Pedro, quando tu era mais jovem, você tinha o controle da sua vida. Mas continuando o texto: mas quando for velho, estenderá as mãos e outra pessoa o vestirá e o levará para onde você não deseja ir. Jesus está dizendo: quando ele for velho, ele não terá mais a liberdade. Ele será apanhado, e pregado numa cruz, como foi o seu Senhor. Então Jesus estava falando da morte de Pedro. A frase estenderá as mãos mostra claramente que Jesus estava falando que Pedro seria crucificado. Segundo as tradições dos estudiosos, Pedro, ele foi crucificado sim, conforme Jesus falou, mas ele pediu para ser crucificado de cabeça para baixo, porque ele não se achava digno de ser crucificado como o seu Senhor. Era um Pedro diferente, era um Pedro transformado. O amor ágape move o coração do homem desta forma. Ele nos pega de uma forma tão intensa e nos faz ser homens e mulheres de Deus para um propósito que está definido por Ele. Então, naquele momento, ele foi morto, diz a história que Pedro ele foi morto e foi crucificado. Mas Jesus falou no verso 19, Jesus disse isso para indicar o tipo de morte a qual Pedro iria glorificar a Deus. Antes, ele glorificava a si mesmo, pela sua arrogância, pela sua postura, pelos seus altos e baixos. Mas, quando Jesus fala que o ama incondicionalmente, que daria a vida por ele, e ele sendo um discípulo do Senhor, ele alcançou aqui aquilo que é a glória de Deus. Para muitos pode ser uma loucura, como um homem pode morrer e ser a glória de Deus?
nós temos a resposta. A resposta é: a nossa vida aqui é apenas um conto ligeiro. Ao morrermos, nós vamos glorificar ao nosso Deus, ao Deus da nossa salvação. Não teremos o dano da segunda morte, como diz a carta de Esmirna. Então isso é glorificar a Deus. Isso é ser um homem de Deus, uma mulher de Deus. Então, para concluirmos aqui, o departamento pode subir. Quando ele fala que a morte de Pedro iria glorificar a Deus, ele fala para Pedro: então, Pedro, segue-me. A condição de Pedro é essa. A condição que Jesus coloca diante de Pedro é essa: eu te restauro, eu te amo incondicionalmente, e a grande certeza que nós temos, que Jesus tem para nós: siga-me. Seguir a Jesus não é opção, é a condição da nossa vida. Se alguém me serve, siga-me. A marca da ovelha é seguir o bom pastor. A ovelha não consegue estar sozinha. Ela vai se perder facilmente. Nós não podemos estar longe do apreço de Deus. Há momentos na nossa vida que achamos que tudo está indo de mal a pior. E é naquele momento que Pedro se viu nessa condição. Para Pedro tudo tinha acabado. Vou voltar a ser o Pedro, pescador. Mas, quando menos ele esperava, o amor o alcançou. E é essa a condição que estamos aqui. É esse amor que constrange a vida do homem, que te sustenta, que te levanta, que te coloca de pé. Não porque você é melhor, que Pedro por muitas vezes se achava melhor do que outros, mas ele reconhece: Senhor, eu não sou melhor. O meu amor é apenas da confiança, não é o amor ágape. E Jesus fala: então segue-me. Não importa o custo do discipulado. Seguir a Jesus significa estar disposto a sacrificar tudo em submissão à sua vontade, aquilo que é a vontade de Deus para nós. Ainda que seja loucura para o mundo, mas para nós é glória eterna com o nosso Deus. É obedecer os seus mandamentos, é estar na sua presença. Segue-me, é seguir Jesus fisicamente. Estamos aqui seguindo Jesus fisicamente todos os dias, espiritualmente, sendo transformado, tendo uma restauração maravilhosa no nosso coração, que vem dele, não vem de nós. Somos miseráveis, pecadores, homens frágeis. Nós precisamos da graça abundante de Deus todos os dias. Implica em um compromisso, em um ensinamento, um estilo de vida. Envolve sacrifício e mudança de vida, verdadeiramente metanoia. É esse o sentido do chamado de Pedro. E a experiência que este homem teve. Jesus, ele quer proporcionar a você nesta noite. A palavra de Jesus para Pedro é: eu sei todas as coisas, mas siga-me. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos estar de pé, vamos louvar o Senhor.
Senhor. Meu ser, restaura meu viver, restaura através da oração, restaura meu quebrantado coração. Glória a Jesus. Restaura Precisamos de Ti, Senhor. meus sonhos, restaura os meus planos, Senhor, restaura minha vida por completo, para que todos saibam que Tu és meu Deus, porque Teu é o poder. Glória a Jesus. E o louvor, porque Tu és a paz. Tu és o Senhor. Tu és o amor. E o amor. Adorado seja o nome do Senhor. Toda glória e honra pertence a Ti. Honra e glória rendemos, Senhor. Grandioso é Teu agir em nossas vidas. Restaura. Adorado seja o nome do Senhor. Restaura, Senhor. Restaura meus sonhos, restaura os meus planos, Senhor, restaura minha vida por completo, para que todos saibam que Tu és meu Deus, porque Teu Glória a é o Deus. poder. Teu é o poder, o louvor e a glória. E o louvor, A Ti toda a honra, Senhor. porque Tu és Glória a Jesus. E o amor verdadeiro. E o amor, Toda a honra. de toda glória. honra e glória rendemos, Senhor. Grandioso é Teu agir em nossas vidas. Restaura. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Bendito seja o nome do Senhor. Feche seus olhos.